Bem-vindo ao canal da Estimulação Magnética e Psiquiatria. Eu sou o Dr. Roberto Querido, médico psiquiatra. Hoje vamos falar de dicas sobre TDAH. E eu vou utilizar como referência os critérios mundialmente mais aceitos para o diagnóstico, que são os da Associação Americana de Psiquiatria, da qual eu sou membro. Esses critérios estão em um manual chamado DSM-5. Para começar, eu já explico uma coisa importante para você saber. Tem gente que fala TDA ou DDA. Oficialmente essa nomenclatura não existe. Olha só, o diagnóstico tem nome e sobrenome. É transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não é porque tem pessoas que não têm sintomas de hiperatividade que o nome da doença muda. Quando a pessoa não tem, por exemplo, sintomas de hiperatividade e impulsividade, consideramos que ela tem uma apresentação predominantemente desatenta, mas o nome da doença continua sendo TDAH. Entendeu? Então vamos lá. Nas crianças, o TDAH costuma ocorrer mais sintomas de hiperatividade e impulsividade que nos adultos, e a hiperatividade tende a ir se reduzindo com o tempo. Na verdade, observe que isso ocorre em todos nós que temos ou não TDAH. Quando você era criança, provavelmente você corria e pulava para brincar muito mais do que hoje quando você é adulto, não é? Outra coisa importantíssima. Oficialmente não existe TDAH com início na idade adulta, ou seja, os sintomas têm que estar presentes obrigatoriamente antes dos 12 anos de idade para ter o diagnóstico oficial. Outra coisa, não existe exame que dê diagnóstico de TDAH. Como é, doutor Roberto? Mas me pediram P300 e falaram que eu tenho TDAH. Sinto muito te dizer que o diagnóstico é clínico, seguindo essas diretrizes do DSM-5. E você pode procurar que vai ver que nenhuma diretriz está listado o P300 como exame para diagnóstico. E por que isso? Porque o P300 pode vir alterado em um monte de outras condições. Basicamente, tudo que alterar a concentração pode alterar P300. E mesmo que seja algo transitório, faz o exame vir alterado. Bom, mas exame de imagem que mostra alterações na pessoa com TDAH existe? Existe um tipo de cintilografia cerebral, o SPECT cerebral, com estudo ativado, que mostra uma queda de atividade nas áreas pré-frontais nas pessoas com TDAH, quando você pede para elas realizarem algum esforço mental, como fazer contas, por exemplo. Esse exame ajuda a explicar o seguinte. Nessa imagem, que a gente pode ver as regiões da frente do cérebro brilhando menos. Isso acontece pelo seguinte. No TDAH, ao invés do cérebro da pessoa aumentar a atividade das áreas pré-frontais e permitir que a pessoa focalize só em um estímulo durante uma atividade, ocorre o inverso. Ou o nível de atividade pré-frontal fica o mesmo ou ele cai. E aí o que acontece? Quando a pessoa tenta focalizar a atenção em um estímulo, ela não consegue e acaba por ficar mudando de estímulo frequentemente. O que os tratamentos para TDAH fazem? Eles justamente fazem com que essas áreas pré-frontais sejam ativadas normalmente quando a pessoa tenta se concentrar. E assim, ela consegue focalizar. Uma coisa interessante. Na depressão, a pessoa que tem uma queda de atividade pré-frontal, e com isso, a pessoa com depressão tem muita dificuldade de concentrar. Quando a gente vai tratar depressão com estimulação magnética, é justamente a região que a gente estimula. E uma das coisas que acontece na pessoa com depressão é ela conseguir se concentrar mais após a estimulação magnética, juntamente com a melhora dos sintomas depressivos, né? E os protocolos de pesquisa de tratamento de TDAH com estimulação magnética justamente se concentram em estímulos pré-frontais, porque essa é a região mais afetada nessa doença. Muita gente pergunta por que as medicações de TDAH são estimulantes. Se a pessoa com TDAH geralmente é agitada, por que ela usa estimulante? É porque, como eu falei, quem tem TDAH, a região que permite a pessoa não ficar mudando o foco de um estímulo para o outro o tempo todo está com problema. Então ela fica mudando de foco e fica agitada e sem se concentrar. Quando entra em ação um estimulante da região pré-frontal, a pessoa pode finalmente focalizar em uma coisa só, então ela se concentra e consegue ser menos hiperativa.
e ela consegue se organizar melhor com a memória também, né? Isso ajuda muito a evitar pequenos erros por descuido e ajuda a estudar com sucesso. Outra pergunta: tem cura para TDAH? 30% das crianças com TDAH, quando se tornam adultos, deixarão de preencher os critérios para TDAH. Então, pode ocorrer uma remissão ao longo do tempo nesses casos? Sim. Muita gente também pergunta o seguinte: qual o melhor medicamento para TDAH? Gente, isso depende. Por exemplo, se a pessoa só tem demanda para se concentrar no período da tarde, muitas vezes utilizar uma medicação de ação mais curta, como a Ritalina convencional, por exemplo, pode ser a melhor opção. Já tem outras pessoas que têm sintomas incomodando o dia todo. Nesses casos, medicações de ação prolongada, como o Venvance, a Ritalina LA e o Concerta, podem oferecer vantagens. Mais uma pergunta: o que é Junev? Gente, Junev é exatamente a mesma coisa que o Venvance, só que é embalado com outro nome para fazer marketing no tratamento de transtorno de compulsão alimentar. Na minha opinião, isso gera muita confusão na cabeça das pessoas. Era muito mais fácil só informar que o Venvance pode ser utilizado tanto no TDAH quanto no transtorno de compulsão alimentar. E pronto, né? Outra coisa, para ter diagnóstico de TDAH, não basta que você tenha os sintomas. É obrigatório que eles persistam e que eles estejam presentes desde antes dos 12 anos de idade, pelo menos parte deles, e que eles causem prejuízos realmente significantes em pelo menos 2 contextos importantes da vida, como casa, no trabalho ou na escola, por exemplo. Olha só, se os sintomas não causarem prejuízos concretos em pelo menos 2 áreas da vida, formalmente não é TDAH. Isso é importante, porque é papel do psiquiatra fazer diagnósticos corretos para fazer tratamentos corretos. Senão, sem seguir essas orientações, muita gente que não tem TDAH seria diagnosticada erroneamente como tendo TDAH. Outra coisa, o que acontece se a gente não tratar uma pessoa que tem TDAH? Se for um adulto, provavelmente ele vai ter dificuldade de trabalhar, porque vai esquecer das coisas importantes, vai ter dificuldade de se organizar, vai levar muitas multas por dirigir com desatenção. E em casa vai ter tendência a se desgastar com a família, porque vai parecer que está todo mundo, que está no mundo da lua quando ele fala com as pessoas, né? Vai esquecer o que as pessoas pedem para ele. E vai ter dificuldade de estudar. E se for criança? Provavelmente não vai conseguir se concentrar nas aulas, vai tirar nota baixa, e isso vai gerar uma queda de autoestima e vai fazer com que a criança queira faltar às aulas, e a agitação extrema vai atrapalhar essa criança a fazer amigos. Além disso, em casa, a criança vai ter dificuldade de fazer o dever de casa e fica super agitada, subindo nos móveis e correndo o tempo todo. E para terminar, 70% das pessoas com TDAH têm outras doenças psiquiátricas também, como transtorno de ansiedade, por exemplo. E isso merece ser tratado também, porque gera um grande sofrimento para quem tem. Ou seja, um médico que se propuser a tratar o TDAH, seja na infância ou na idade adulta, tem que conhecer profundamente todas as doenças psiquiátricas, senão vai deixar de tratar corretamente mais de 2/3 dos casos. Bom, gente, se vocês tiverem mais dúvidas sobre TDAH, é só colocar aí nos comentários que eu respondo com o maior prazer, tá bom? Um grande abraço!